Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 25 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículos de 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Os antigos profetas, como Isaías e Jeremias, andaram denunciando a má conduta das lideranças do seu povo. Então, era comum nessas ocasiões usarem a expressão ai de vocês, ai de vós. E Jesus assume o modo de falar dos profetas diante das lideranças do seu tempo, particularmente em confronto com o grupo de maior influência sobre o dia a dia do seu povo, o grupo dos fariseus. Os fariseus formavam uma grande confraria de homens praticantes da lei de Moisés. Eles marcavam o ritmo da vida do seu povo com a sua forte influência nas sinagogas, nas praças, nas peregrinações, nas rodas de discussões no templo de Jerusalém. A elite dos fariseus era formada pelos doutores da lei, os mais estudados, chamados mestres e tidos como guias do povo. Eles interpretavam a lei escrita e oral, sufocando o povo com centenas de mandamentos e normas e discriminando os mais pobres, doentes e sofredores. E a palavra de hoje traz 3 ais de Jesus contra os fariseus e os seus mestres. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. E as reclamações são 3. Fecham o acesso do reino de Deus ao povo, não entram nem deixam entrar. Quando conseguem converter alguém, fazem dele um ser pior do que eles mesmos. E no fundo, ensinam que os bens materiais têm mais valor do que as coisas de Deus. Então Jesus os chama de guias cegos. A cegueira era uma doença muito comum em Israel e em todo o Oriente. Dizem que uma das causas dessa cegueira era o clima. E Jesus mesmo curou vários cegos, o de Betesda, o de Jericó e o de Jerusalém. A cegueira é tomada no Evangelho como uma representação espiritual da falta da luz de Deus, ou da obstinação em não se querer ver.
Assim, fazendo uma comparação, quem não tem a luz de Deus, quem não tem a fé, está se conduzindo nesse mundo como um cego. Houve até aquele episódio da cura do cego em que Jesus tirou essa conclusão: cego mesmo é quem vê, mas não enxerga. Pois bem, nessa denúncia, Jesus está chamando os fariseus de cegos. Não querem enxergar o reino de Deus que chegou com ele. Não querem reconhecer a obra de Deus que está se realizando com a presença do Mestre, do Messias. E o problema não é só estarem cegos. O pior é que, como cegos, estão conduzindo o povo. São líderes cegos, são guias cegos. O problema dos fariseus foi um só: de tão apegados às tradições, às leis de Moisés, fecharam o coração para o novo de Deus. Eles não conseguiram perceber a novidade da ação de Deus em sua história e rejeitaram Jesus, o Filho amado que o Pai enviou para comunicar-lhes o reino de Deus. Então, resumindo, Jesus assume a atitude dos antigos profetas, denunciando abertamente a conduta de um grupo influente, um grupo religioso chamado de fariseus. Ele recomendava ao povo que fizesse o que eles ensinavam, mas não imitasse as suas ações. E corajosamente, Jesus se colocou frente a frente com eles, reprovando a conduta dos fariseus com a linguagem dos ais dos antigos profetas. Jesus os chamou de guias cegos. Além de cegos, sem a luz de Deus, fechados à manifestação do reino de Deus, são guias cegos, porque se fazem líderes querendo conduzir os outros. A aplicação dessa palavra nos dias de hoje não é difícil. Há muito cego fazendo-se de guia, por interesses de todo tipo, interesses econômicos, políticos, religiosos e outros. Então, fique alerta, não vá na conversa deles.